Sabe, existe lá no fundo do coração humano um desejo muito profundo que ecoa a nossa própria fé, o desejo pela unidade. E isso é bem mais do que uma ideia bonita, né? É um chamado, um caminho de vida que a gente vai explorar um pouquinho agora, juntos. Pense um pouco. Você já sentiu a dor da divisão? Aquele corte, aquela fratura na alma que a separação causa? É uma experiência que, infelizmente, de uma forma ou de outra, todos nós conhecemos. Mas o desejo de Cristo para nós é justamente o contrário. É a comunhão total, é a paz que nasce quando a gente consegue ser um. E para a gente entender bem esse chamado, vale a pena olhar lá para o nosso começo, olhar para o espelho que foi a primeira comunidade cristã. Eles nos mostram o ideal, aquilo que Cristo sonhou para a sua igreja. Vamos parar e pensar um pouquinho no poder dessa imagem. Não era só uma união de palavras, não. Era uma união de vida, de virtudes. Esse amor fraterno era tão real, tão visível, que se tornou o maior testemunho da ressurreição para um mundo que não conhecia a Cristo. Eles não só falavam de Cristo, eles viviam Cristo uns nos outros. Era impressionante. E essa unidade toda não aconteceu por acaso, de jeito nenhum. Ela foi construída, sabe, sobre 3 pilares muito sólidos que o próprio Jesus estabeleceu. Primeiro, a profissão de uma única fé. Depois, a celebração de um mesmo culto em um mesmo altar. E, por fim, a adesão à autoridade dos pastores que ele mesmo escolheu. É uma unidade viva, profunda, como se fôssemos galhos enxertados na grande e única árvore da igreja. E olha só, justamente por ser um dom, um presente de Deus, a gente precisa pedir. O próprio Senhor, lá na última ceia, rezou ao Pai, que todos sejam um. Poxa, se ele rezou por isso, com quanto mais fervor nós deveríamos implorar por esse bem tão grande, não é mesmo? Afinal, como o próprio Mestre nos avisou, uma casa dividida contra si mesma não consegue ficar de pé. Ok, mas se a unidade é um dom tão precioso, por que será que ela parece tão frágil às vezes? Quais são essas forças que agem dentro e fora da gente e que trabalham para nos separar, para destruir essa comunhão? A verdade é que na raiz de toda divisão a gente encontra a soberba. É ela. Enquanto a caridade constrói pontes, conecta, une, a soberba, por outro lado, levanta muros. Ela nos isola, nos faz pensar que somos autossuficientes e, no fim das contas, destrói a fraternidade. A soberba é o veneno que endurece o coração. E essa soberba, ela se manifesta de muitos jeitos. Como raízes que vão sufocando a vida, sabe? O pecado que nos afasta de Cristo, que é a fonte de toda a unidade. A falta de caridade que nos deixa cegos para as necessidades do nosso irmão. A desobediência que quebra a comunhão. E também aquelas pequenas ervas daninhas da alma. A inveja, a crítica, a murmuração, tudo aquilo que bem sutilmente vai semeando a discórdia entre os irmãos. Bom, se a gente já identificou o veneno, agora é hora de buscar o antídoto, a cura. E se a soberba destrói, existe uma força divina que é capaz de reconstruir tudo, a caridade. Que imagem linda essa de Santo Agostinho, não é? A igreja é como um templo espiritual e cada um de nós é uma pedra viva. E o que nos une, o que nos liga para formar esse edifício sagrado não é outra coisa senão o amor, a caridade. Sem esse cimento divino, a gente seria só um amontoado de pedras soltas. São Paulo nos dá um caminho bem prático. Ele nos pede para viver com humildade, que é o oposto da soberba, com mansidão, que é a força de quem se controla, com paciência, sabendo esperar o tempo do outro, e, acima de tudo, suportando-nos mutuamente com caridade. Isso quer dizer carregar o fardo do outro, por amor. E todas essas virtudes, elas vão nos levando, nos guiando para um lugar só. Para o coração pulsante, onde a unidade da igreja é forjada e renovada todos os dias. A Sagrada Eucaristia, ela é o sacramento da unidade por excelência. Quando a gente comunga do mesmo corpo e sangue de Cristo, nós nos tornamos um só corpo nele. É ali, no altar, que as discórdias se desfazem e que somos feitos de verdade irmãos, unidos pelo mais forte vínculo de amor que existe. E nessa nossa caminhada de reconstrução da unidade, a gente não está sozinho. Nós temos uma mãe que nos reúne debaixo do seu manto e nos ensina o caminho. Maria, a mãe da unidade. Foi ela que lá no cenáculo reuniu os apóstolos em oração. E é ela que hoje continua a reunir seus filhos dispersos, curando as feridas da divisão e nos ajudando a sermos instrumentos de união, nos conduzindo sempre até o seu Filho.
A unidade não é um sonho distante. Ela começa aqui e agora, num gesto, numa palavra, numa oração. Então, fica essa reflexão. Qual pequeno ato de amor, por menor que seja, pode ser feito hoje para construir a unidade ao nosso redor? Na nossa família, no trabalho, na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.